Yuminique, um jogo que é repleto de simbologias e segredos. Um jogo que, tempos e tempos depois, ainda guarda segredos sem respostas. Em meio ao silêncio, calmaria e eventos estranhos, há várias coisas que acontecem em Yuminique, onde o que mais tem são especulações e teorias perante ao que é mostrado no jogo. Hello, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos investigar cada detalhe e analisar as teorias que rondam sobre o jogo. E também iremos teorizar em cima e dar um pouco do meu ponto de vista sobre algumas coisas. Para, quem sabe, né? Para descobrir ao menos um tiquinho do que esse jogo quer nos transmitir. Então, com essa mente e curiosidade, é o que iremos analisar no vídeo de hoje, que é sobre Yuminique. Então, vamos lá? O jogo foi lançado em 26 de junho de 2004 e o jogo teve várias atualizações até 1 de outubro de 2007. E assim, a popularidade do jogo cresceu bastante e um dos motivos é pela sua apresentação única, tanto o mistério, os lugares e entre outros. A primeira tradução feita para esse jogo foi feita por um site de fãs chamada Uboatian, e que serviu como a tradução mais famosa do game até o lançamento do jogo na Steam. E pra quem não sabe, o Uboatian é tipo um fansite. É bem semelhante a um fórum, como dito aqui no site. Bom, então a Price, 10 de fevereiro de 2012, com a última versão até o momento que grava esse vídeo, que é a 0.10a. E nessa versão apresentava as correções gerais de bugs e assim publicado. E o link de download em seu site até hoje não foi substituído para hospedar a versão 0.10a, deixando a sua distribuição para a Price. E em 10 de janeiro de 2018, a versão 0.10a foi lançada na Steam gratuitamente pela Price em Kadokawa. E bom, o jogo que já tinha uma popularidade ficou mais popular ainda. Um dos fatos disso é pelo fácil acesso e também quase todo PC roda ele. E de início no jogo, a Madotsuki, ela se encontra no seu quarto, onde ali até o momento é a única área do jogo que você pode explorar, onde no quarto tem um diário para salvar o jogo, um videogame que dá pra jogar e diversão e alegria e a cama para Mimi e outras coisas normais que tem em um quarto. E saindo do quarto, uma varanda, vista muito boa aliás. E quando você quer sair pela porta do quarto, a personagem recusa, balançando a cabeça de não. E pois é, aí tem coisa, né? Sendo isso, fazemos a nossa protagonista Mimi, e daí que a magia começa a acontecer. E bom, e desta vez você para na varanda e a pessoa é sonâmbula. E até o momento está tudo normal, mas com um porém, o videogame sumiu. E caso você se interage com a TV, aparece esse olho na tela. E olha que legal, ela pode sair do quarto, mas com uma aparência bem diferente. E nesse local, que se chama Sala dos Nexus, ela tem 12 portas no total, onde a cada porta te conecta a vários mundos, que conectam aos outros mundos, como vocês estão vendo nesse mapinha. E todos eles são conectáveis, por assim dizer. São vários e vários mundos que em partes são um mistério, e a lore desse jogo é bem enigmática. Você explora para vários lugares que faz você questionar algumas coisas, e pelo desconhecido, a qual todos possuem o seu específico e significado. E com isso, nesses mundos, você coleta vários efeitos, que no total são 24 efeitos espalhados pelo jogo. E tipo assim, alguns deles você pode usar dentro do jogo. Exemplos: a lâmpada para iluminar locais escuros e a faca que mata a maior parte dos NPCs. E o efeito sapo que te transforma num cururu e lança um pulinho. E vários outros também. Pulinho. Aí vem o pensamento. Como zeramos o jogo? É o seguinte, galera. Você deve explorar e achar todos esses efeitos, spawnar todos eles na sala dos nexos, beliscar sua bochecha, e assim que você acordar, você deve se dirigir à varanda, a qual vai ter uma escada encostada na janela, e depois de subir na escada, a personagem se joga para o seu fim.
E assim, é meio doido, não? Ao mesmo tempo que é confuso e meio perplexo. Estranho o fim do jogo ser o fim da personagem. E que ao mesmo tempo você olha isso e questiona tipo... Poxa, velho, fiquei tempos e tempos jogando esse jogo pra no final ser assim? Qual o sentido disso, mano? E a partir daqui iremos explorar uma base, várias aliás. E assim, a comunidade do jogo tenta desvendar os segredos desse jogo enigmático. Então, bora aprofundar sobre essas coisas? Falarei um pouco da minha visão sobre as coisas que eu vi dentro do jogo, teorizando e tals. Beleza? Só bora. Nesse tema, vamos lá. Qual é o objetivo do jogo? Todo jogo tem o seu objetivo, correto? Mas no caso desse jogo, ele é um mundo aberto. É você preso em seus sonhos. Por mais que seja uma coisa meio diferente e estranha, porque o jogo não deixa meio que explícito o que é pra você fazer. Tipo, no menu só aparecem as moedas e os efeitos que você vai coletando por aí. Então a ideia do tipo, explore o mundo dos sonhos e é isso. É uma coisa que o jogo mostra muito e o que dá pra se perceber muito na medida que você vai jogando ele é que há várias coisas que remetem à própria solidão. O que mais deixa nítido isso é que de jeito nenhum Amadotsu não sai do quarto. E só podemos sair quando você adormece primeiro. E cara, um fato interessante também é que se cada vez que você acordar do seu sono e ir para a varanda, a esfera daqui fica mudando. Que quer dizer que é notável que o tempo passe, né? Ela dentro de casa. E tem um pensamento que fala que ela é uma hikikomori, e pra quem não sabe o que é, hikikomori é um termo japonês que se refere às, no caso um fenômeno, são pessoas que não saem muito tempo de casa, sabe? Tipo mais de 6 meses. É um isolamento social no extremo ardes mesmo, sabe? E o que prova isso é pelo fato de ela não querer de jeito nenhum sair de casa. Afinal, o único local de exploração são os seus sonhos. E cara, você repara bem mais que esse isolamento e essa solidão da personagem. Além disso, ela já não fala nada, não tem diálogo nenhum no jogo. E os NPCs, a maioria deles ignoram Madoutsuki. Enfim, e na medida que você vai jogando, se deparar com essas malucas que se chamam as Toriningen, são basicamente inimigas do jogo. Porque assim, se elas te pegarem, elas te deixarão em um beco sem saída. Uma característica notável delas é que elas e outros NPCs estão bem em grupo, né? A maior parte deles. E a Madoutsuki, tadinha, ela é solo na vida. Melhor sozinho que mal acompanhado, é isso aí. Vou usar um exemplo. Tem um local na parte do jogo que tem e que se chama Festa Toriningen. É um piquenique, O fato disso é que você não consegue entrar. É como se a Madoutsuki não quisesse ir lá, mesmo que as Toriningen não estivessem hostis, sabe? Mas talvez o pensamento da dúvida é bom ir ou não. Acontecerá algo ou não. É como nos acontecimentos. É a Elsa bem o porquê ela não consegue ir. Quer, mas não quer ir. E tem vários outros fatores que podem levar essa personagem a ter ficado assim. Agora sobre o tema do escapismo, que olhando esse tipo, os sonhos são meio que uma fuga da realidade de Madoutsuki. Alguns vão falar comigo que isso é meio lógico, né? Pois ela pode explorar vários lugares, fazer de tudo dentro dos seus sonhos, sabe? Como voar, se divertir em alguns lugares, é legal. Mas como sempre tem um lado bom, tem o seu lado ruim. E é nesse lado ruim e quando acontecem alguns eventos que podemos utilizar alguns exemplos. Como as Toriningen te pegar e deixar você em um beco sem saída. Também tem quando você vai encontrar com a Pônico, que numa chance apagando e acendendo a luz, ela se transforma num boa. E olha a cara desse monstro aqui, mano. A qual você interagindo com ele, que parece que você deu um soquinho nele por causa que tem esse som. Aí ele fica com essa cara de deboche. Ele te deixa em um local esquisito e sem saída, sabe? E ele continua com essa cara de bobão. E nessas duas coisas você deve se beliscar para acordar. Tem outro que se encontra no mundo dos números, que, você abrir de uma maneira e no mínimo estranho. A qual você indo pelo corredor, encontra-se com um NPC que é esse bicho que se chama Kyukyu-kan. E ele é encontrado nesse mundo dos números. Você olha isso aqui e, isso aqui parece uma lola. Não parece outra coisa, isso aqui é uma lola. É uma lola. Nossa, mano, que nojo. Quanto mais você repare que muitas das vezes os pesadelos possuem um significado profundo na maioria das vezes. Alguns deles são bem abstratos. Muitas vezes podem representar uma outra coisa, seja uma metáfora de uma forma distorcida, ou em desenhos esquisitos ou representações totalmente fora da realidade. Enfim, e olhando pra isso aí,
Credo, mano, o escapismo, por mais que seja algo ilusório, muitas vezes para quem está em mente bem cheia, é nesse contexto desse jogo que assim, você real repara nisso, que é uma realidade uma hora ou outra vem para perturbar a personagem. E com isso e com a sua experiência, ela escreve em seu diário, explora bem mais em busca de respostas, seja daquilo que ela tá querendo entender e compreender. Coisas que aconteceram no seu passado e a fizeram prender ao seu porto seguro, entendendo assim com essa jornada. E isso é bem literal junto com o escapismo. E olhando isso, tocando nessa ideia de que realmente o ponto de fuga são os seus sonhos, uma hora ela cai, a qual não tem essa fuga, mostrando em eventos que sejam com seus pesadelos, a qual faz a personagem acordar. E, bom, isso como um todo é uma teoria, e um pouco que eu vi também. Enfim, a teoria da ansiedade. Jogando o jogo, e o que mais aparece nos sonhos de Madotsuki são especialmente os olhos aparecendo por todo o mundo dos sonhos. Isso pode ser visto, obviamente, no Herbal World, pode ser visto nesse mundo aqui e no Deserto Branco. Alguns outros personagens com olhos bem grandes e singulares também aparecem, como Mars Sans. Olhos dispersos também aparecem em eventos diferentes, como nesses daqui que vocês estão vendo. E também o que mais aparece também são as mãos, que mais a gente vê pelo jogo por aí, onde estão cheios de mãos agarrando, brotando do chão. Muitos locais também tem mãos ou imagens semelhantes a mãos. A escadaria das mãos está repleta de mãos emergindo de baixo para cima, do lado da escada enquanto você vai descendo. Dark World tem um par de símbolos que lembram duas mãos. O mundo do grafite tem um grande desenho de uma criatura parecendo com um macaco, mostrando que as suas mãos. O Deserto Branco tem algumas seções com mãos e pernas grandes. A Monoko, a coisa com a mandíbula trêmula, também tem braços extras brotando deles. O portão que leva ao Block World do Deserto Branco também tem um par de mãos agarradoras. Vocês entenderam? A armadilha de Uboa, ou uma subseção do Deserto Branco, o FC World também, a armadilha do Uboa, o organoide de teletransportando. A implicação pode ser que Madotsuki não gosta de ser tocada e prefere bastante espaço pessoal. Temas de evitação social também podem estar presentes, como visto em vários NPCs. Personagens como o Orgonoide e Monoi vão para bem longe de Madotsuki ao tentar interagir com eles. Outros personagens como Nikoin e outros, esses aí que eu vou mostrando para vocês aí na tela, rapidamente tornando-se difícil da Madotsuki interagir com eles, apesar de todos eles terem efeitos úteis. Além disso, alguns personagens como passageiros do trem parecem ficar com raiva quando a Madotsuki tenta trazê-los para perto dela, com um efeito de gato, onde coisas que aconteceu em sua vida aumentou a sua ansiedade, que no caso a ansiedade social, onde pode ser a própria ansiedade ou e também a ansiedade social, onde vimos que ela se culpa bastante por várias coisas, e mais pra frente vamos ver que isso junta com algumas teorias e pode até explicar um tiquinho sobre esse isolamento e como Madotsuki, percebendo essas ações das pessoas à sua volta, pode envolver várias e várias coisas. Enfim. Sonho e realidade. Em todos os momentos durante o jogo, o mundo dos sonhos e o mundo real são mantidos separados, o que significa que nenhum elemento do sonho e real é transferido para durante o momento de Mimi. Durante esse evento aqui em específico, Madotsuki até cai da cama no mundo real para indicar que ela se moveu durante o sono enquanto tinha um sonho forte. Quem nunca pulou da cama sonhando que estava caindo em um local bem alto, né? No entanto, durante o final, duas águas vivas aparecem, enquanto o final supostamente acontece no mundo real. Isso levantou dúvidas sobre se o final é real ou apenas mais um sonho. Na verdade, alguns fãs acreditam que Madotsuki está sonhando em todos os pontos do jogo, citando seus olhos perpetuamente só ficam fechados. O transporte de ienes após ser beliscada e acordada, e mesmo assim fica ali as moedas
e a natureza real de viver em um apartamento sem comida, o banheiro como evidência. O respingo de sangue que aparece no final também aparece várias vezes no mundo dos sonhos. Embora isso provavelmente esteja enunciando ou reutilizando algumas coisas que em alguns jogos é normal você reutilizar partes utilizadas em um mundo e depois colocado em outro lugar, outros veem essa teoria como um símbolo de que, a mesma na morte, Madutsuki não consegue escapar de seus pesadelos. Então é muito o negócio de que ou o Kinkiyama esteja utilizando algumas coisas de uns mundos para os outros mundos, ou será que ele simplesmente colocou como se fosse olha, ela ainda tá sonhando, isso foi um pesadelo, né? Não tem como não acreditar que isso não tem algum simbolismo por trás. A teoria do bullying. Assim, nessa teoria, Madutsuki não sai de casa, pois não é aceita pelos colegas da escola. É possível perceber muito claramente o sentimento de Madutsuki perante toda essa exclusão que ela talvez tenha sofrido com esse bullying. Alguns efeitos, como o cabelo longo, que simboliza o desejo de Madutsuki de poder soltar os seus cabelos sem ficarem zoando ela. Cabelo loiro, onde ela deseja ficar bonita, onde na época era o estereótipo da beleza. O cabelo de cocô, talvez um apelido que colocaram a ela, e a Go, o efeito dela ficar gordinha, a preocupação dela com o corpo dela, no intuito de não dar motivos para os bullies. Pequena, que ela se sentia pequena perto das outras garotas, bruxa, teria alguma relação com a sensação dela de se sentir estranha e incompreendida, onde até penso, tem uma parte que, com esse efeito aqui, se colocarmos para análise da trilha sonora, que o nome é assim, era um bem-estar, se aceitando do jeito que é, independente do que as pessoas lhe falavam. A vibe da música já demonstra esse ar de liberdade e paz. Ela se diverte voando. A Punico! Vocês a conhecem. Muitos ficaram surpresos quando, depois de ligar e desligar várias e várias vezes, ela vira nesse bicho com cara de deboche chamado Boa, o que levou a muitos pensarem que a Pônico seria uma baita de uma amiga falsa, e que falava mal da Madutsuki pelas costas, sendo provavelmente que a Pônico fingia ser uma amiga legal na frente de Madutsuki, seja por ser uma pessoa popular, que seja na escola, com os colegas, professores, enfim. O fato da Pônico ser uma garota loira de olhos azuis pode ser visto como uma metáfora em que a Madutsuki achava ela uma pessoa bacana e alguém confiável. E também, no local e no mundo, ela vive em uma casinha em um local cor-de-rosa. O local é bonitinho, paz, balões. Nossa, mano, muito legal. Balões, uma visão bacana. E Madutsuki achava que a Pônico era uma garota muito legal e que tinha uma vida perfeita, mas que, como contraste, e nesse evento que vimos, reparamos que nem tudo é o que parece. E quando a Pônico se mostra quem ela verdadeiramente é quando se transforma no Boa, que faz sentido, já que na teoria o título tá como: eu pensei que ela fosse uma garota gentil. A teoria do acidente de trânsito. Diferente das áreas interações em Uminiki, implicam que Madutsuki frequentemente pensa sobre acidentes de trânsito ou algo do tipo. Um exemplo disso é o Shitai-san, uma pessoa morta no chão da floresta ali, depois de passar naquele local, cercado por cones de trânsito, a qual sendo o mesmo que quando interagimos, pegamos o efeito farol. Outros eventos relacionados a veículos e colisões também ocorrem no mundo dos sonhos. O Masada Sensei está preocupado com sua nave espacial caindo em Marte, enquanto Mai-san chora perto de algo que parece ser uma locomotiva acidentada, perto do Shitai-san. Também há uma linha de trem com um vagão localizado em outro lugar, na mesma floresta. Será uma coligação? É uma coligação, pô! Aparência de Monoko, após usar o efeito do semáforo. Alguns personagens também reagem estranhamente quando usamos esse efeito. Exemplo, os rostos desse bicho aqui, os rostos desses NPCs mudarão drasticamente e esse NPC congelará enquanto perde a sua pupila. Outro exemplo popular de um personagem reagindo a esse efeito é a Monoko, que é uma garota encontrada em um dos túneis do deserto branco que muda drasticamente a sua aparência quando usamos o efeito. Ela parece com 5 braços, um saindo da cabeça, um ferimento em seu estômago,
olhos estrábicos, com um deles jorrando líquido em uma boca aberta, parecendo tá babando, e usando o efeito novamente, ela volta a ficar super de boa. Isso pode ser interpretado como Monoko possivelmente sendo uma das pessoas da vida real e que pode ter tido relações com a Madotsuki sendo uma amiga. Enfim, o que pode ter sofrido um acidente relacionado a um veículo a qual a Madotsuki testemunhou. A aparência estranha quando é usado o efeito semáforo pode ser uma interpretação menos grotesca do que a Madotsuki viu, onde outra parada que pode coligar esses locais de alguma forma é que poderia possivelmente promover a mais essa teoria são os cones, ou formas de cones no mundo dos sonhos, que poderiam simbolizar cones de trânsito como os que cercam os de Tai-san, a fonte do efeito farol. Um cone pode ser encontrado no mal, bloqueando a passagem do telhado da área e várias outras áreas que têm essas formas de cone. Em alguns lugares como esse aqui, árvores cônicas também são prevalentes em áreas como no mundo da floresta, no mundo da Pônico, apesar de que no mundo da Pônico pode ser aqueles cones de festinha, bem alegrinho mesmo, né? De agora em diante abordarei com um pouco do meu ponto de vista sobre as coisas que vi no jogo e teorizando também, em conjunto com a base de algumas teorias que ronda pela comunidade. Vai ser tipo de uma interligação. Tentarei ao máximo abordar sem embaralhar a mente de vocês. E bom, muitos desses mundos representam a mente e a visão da garota com a sua vida. Tanto que tem uma parte que em um mundo chamado o mundo dos rabiscos, que se olharmos, se assemelha bastante que seja com as folhas de seu diário, né? O mundo dos números se assemelha bastante com a escola. Os efeitos também podem representar cada acontecimento de cada momento da vida da Madotsuki. Os sentimentos também, por algo que tenha acontecido, se puxarmos alguns, e nós pensamos e tentamos imaginar no contexto, os enrostos que deixa ela sem rosto, talvez por não se encontrar, não se ver, falta de identidade, gnomo, por ela se sentir pequena, e tem efeito em que sai mais um pouquinho, e é engraçadinho. É vários outros que são bem interessantes. E de se interpretar muito em muita coisa e olha só, o inimigo mortal do jogo que são essas caras de pica-pau biruta, no caso as Torinen, sabemos que elas estão envolvidas a serem essas opressoras, parecem, né? No caso as que faziam bullying com a própria Madotsuki, tanto que tem um local bem tenso e a música de fundo deixa bem claro isso que te deixa tenso, que é lá que você consegue achar esse efeito que deixa a garota sem cabeça. E de forma literal. Quando eu joguei isso aqui pela primeira vez, de madrugada, rapaz, um dos momentos que real me assustou. Mó terror psicológico, mano, cê é louco. Daí a teoria do bullying entra. Quando vemos que com a conexão desse mundo aqui, que parece muito com uma escola, tem uma parte sombria e que você encontra a menina no armário, que fazendo mais interligações, e outra. Porque nesse local está conectado desse local ao subterrâneo. Esquisito. Azulejos flutuantes, o local que pode ser basicamente uma escola e o subterrâneo, né? Vamos endoidar mais as coisas? Bora analisar um pouco as trilhas sonoras e criar uma espécie de teoria. Bora? Elas são as que mais faz parte do jogo, já que tem uma ausência de diálogo. Elas possuem um significado junto com várias coisas em dentro do jogo. Tanto falo que boa parte das músicas possui um significado imenso sobre a lore desse jogo, é que tem a da parte final, se colocarmos assim, se semelha muito com a Sirene de Ambulância. E bad. Tem detalhezinhos neles, é um exemplozinho. E se pararmos para pensar um pouco na interligação das músicas, esse mundo dos azulejos, aqui o purgatório e a música do tema de fim, elas são quase que semelhantes, mas são bem diferentes no seu tom. É como se fosse Leontief, tomara que eu tenha pronunciado certo, ou pode ser que parece ser um rearranjo do próprio. Será que os dois não têm algo em comum? E se isso tudo faz parte de uma história não contada de uma pessoa que está perdida em seus pensamentos? Então sim, na minha teoria eu acho que sim, já que elas possuem e passam uma espécie de interligação, enfim, é só um questionamento. Nessa parte do jogo que é de mundo de 8 bits, tem essa trilha sonora que é desse mundo aqui, e ela é diferente de muitos. A única que é longa e é meio alegre, estranho. Aqui eu penso em uma teoria que talvez seja mais uma interligação. Perceberam que no local parece ser a casa dela, no meio de um nada, o que mostra um pensamento de solitude, onde para ela ali seja um ponto de checkpoint, o pensamento que ela curte mais ficar sozinha. É um pensamento, pelo fato da trilha sonora ser longa,
ter o tema do mundo dos azulejos de xadrez, que é um rearranjo do tema final. E o outro tema também, que é a progressão, que no caso é o início do tema de salvamento. E no mundo dos azulejos, que nesse mundo se interliga com o purgatório. Uma interligação muito louca. E tem essa chifrudinha lá embaixo. Estranho que o tema também é bem fofinho. Já que o toque é fofo, será que mostra na minha teoria que a Madoutsuki se vê assim? Opa, Recado Futuro aqui, dando um pouquinho mais de detalhe, é que de certo modo, pelo fato disso ser a chifruda e a trilha sonora ser meio que fofinho, pode significar várias coisas, que ela abraçou esse lado ruim dela ou ao contrário, e também que podem ver ela como alguém ruim, mas lá no fundo ela é uma pessoa boa. Pode significar várias coisas. E minha teoria que isso seja no fundo da mente é o seguinte, remetendo ao talvez o inconsciente, talvez possa ser que lá no fundo ela sabe o que ela fez ou deixou de fazer e ela se vê assim e se acostumou. Dentre várias teorias que abordaremos mais pra frente, talvez ela se encaixe com essa e nos dar mais indícios que sim, fez escolhas ruins e tanto outro lado que talvez ela não se arrepende. Por isso talvez o toque ser fofo, mas pelo fato da música ter esse nome, e esse nome aqui, que traduzindo em japonês fica algo como tipo... Isso é uma metáfora. Não sei o que dizer. Alguém que saiba o que quer dizer essa metáfora aqui, por favor diz nos comentários aí. Ajude nós! É o que eu penso. Recado Futuro se dispensa, voltando pro vídeo. Do que as outras teorias nos mostram como um ponto também, talvez com isso ela se vê assim, já que onde a gente desce é uma espécie de descer lá no fundo da mente, onde na metáfora, aqui sendo na base literal nos sonhos dela, pois se você explorar, você vê que ela se culpa muito perante as várias coisas que estão entre os mapas. Seriam tipo, lá no fundo eu sou uma pessoa boa, por mais que não sou vista assim. Isso é uma teoria minha e agora eu não sei. Ou só posso estar biluteteia também, né? É, provável. Daí eu pergunto, o som feliz representado, essas bases, o que quer dizer? Mas é esquisito, ainda nesse mundo 8 bits, só que em outro lugar, tem essa trilha sonora aqui. E Dungeon é um labirinto chato que a pessoa que está ali quer vazar o logo, tá ligado? Ou vai caçar um tesouro, e com uma espécie de prisão. Uma notinha, eu falo Dungeon porque nas pesquisadas é chamada de Dungeon. A música tem esse título. Entenda como ele parece um som do que, mais uma vez, o caminho dos azulejos lá e o som da Pônico com a luz apagada, que é um toquinho bem fofinho. E bom, vistas do significado da Dungeon, é como se fosse uma visão de terceira pessoa, não nós no caso, mas a visão da própria Madoutsuki consigo mesma, meio que reforçando a ideia de que ela está em uma prisão em seus sonhos. Com base nisso, esse mundo não é a visão da própria com o pensamento dela em dentro da casa, como uma espécie de labirinto, o que se parece não ter saída. É mais nesse mundo e nessa parte, não sei, por algum motivo me lembra o quarto da Madoutsuki. Mas só que não tem nada, só o tapete que parece igual às paredes. Possa estar meio lelê, pois tinha um ditado que não sei se direito, tipo, não fale com as paredes, ou algo assim, que as paredes elas possuem ouvidos, não vou lembrar direito. Mas é um ditado que eu vi mais ou menos nisso aqui, porque o som é proposital que vai abaixando, sabe? Junto com, entre aspas, com esse glitch. E o que mais torna isso mais, né? Porque o som que faz é de chat. Tipo assim, podemos até arriscar isso na parada de ela se esconder no armário, onde pode simbolizar que ela não tem ninguém pra falar ou pra desabafar, pois tantas coisas que podem ter acontecido e que fez a própria se esconder. Complexo. E colocando novamente a coligação das coisas e dessa trilha sonora que remete a Dungeon, então imagine que uma pessoa presa em seus sonhos começa a falar com as paredes. E as paredes possuem ouvidos. Quem ouve ou deixa de ouvir. E o porquê a Madoutsuki parece reprimida no armário. E por que essas coisas surgem ao redor desse local, a qual você meio que parece se aproximarem dela. O que essa metáfora aqui quer dizer? O que se passa na mente de alguém que ao mesmo tempo fala pode piorar as coisas, mas o silêncio também não é uma das melhores opções. Visto como um tormento à procura de algo que ao ver parece perdido, um pouco mostrado nessa trilha sonora, que parece ser o tema do final do jogo. Pensamento do fim antes mesmo de ele parecer tão longe. Mas agora o toque mostra que tudo está perdido e como as coisas vão se seguindo está perdido. Cidade abandonada?
E tem esses NPCs que nesse local parece uma cidade abandonada, e a trilha sonora de fundo transcende isso. E eles falam 5 números aleatórios. Não sei se é uma espécie de algo para se decodificar. Até tentei ver uma forma, até usei o efeito Demon para ver se eles falavam alguma coisa diferente. Mas não, é só a mesma coisa mesmo. Eu pensei nisso porque o jogo é bem no simbolismo, sabe? Mas ainda penso que isso pode ser algum código a ser decodificado. O Santuário Esquecido. O nome dessa trilha sonora me faz lembrar o que alguns me falavam que era: o seu corpo é o seu templo e a sua mente é um santuário. Então cuide de seu templo e de seu santuário. É isso, se cuidem. O que me faz pensar que é um pouco do contexto é que Amadotsuki não estava se cuidando e sim se destruindo, o que pode ser representado nesse mundo: ruínas antigas e destruídas. Algo do passado que é ainda marcante no presente. O santuário pode ser o próprio ser esquecido, onde a própria pessoa se sente esquecida e não se cuida, e que a cada dia pode estar se acabando a cada vez mais. Pensando assim, é bem triste, cara. Mas aí é só uma teoria que inventei na minha cabeça. E uma coisa também, galera, entrando na casa que surge a ideia de talvez ser um subconsciente ou inconsciente, é o som que faz. Que se tentarmos assemelhar com bases e tals, parece ser o mesmo som deste daqui, com esse aqui, só que mais rápido. Dando a ideia de que descendo do subconsciente, consciente, enfim, eu acho. Voltando naquela casa lá, daí eu teorizo que, sim, essa aí é a casa dela. É a casa dela do ponto de vista dela, e olhando essa base um pouco, é cheio de floresta em volta. Podem representar junto com um tema que tipo, a solidão é uma coisa boa, a felicidade. Entenda que muitas coisas são quebra-cabeça, bem enigmático. Vamos focar na Pônico. Eu citei ela um pouco e vamos falar dela. Eu acredito que ela seja uma das melhores amigas da própria Madotsuki. O boa, quando você meio que é teletransportado em um local sem saída, a trilha sonora que é colocada é meio que um lento do local lá do mundo dos números, onde você pega o efeito de ficar sem cabeça e se acha no armário, que podemos interligar, e o mais foda é que a interligação desses mundos é nítida. E eu tô confuso, cara. Eu vou beber água. Delícia de água! Agora um pensamento aqui. Por que a gente fala que a água é gostosa, mas ela não tem gosto de nada? Aconteceu algo que ela vê que não tem uma solução. E vamos lá, imagina que a Madotsuki contou uns segredos pra Pônico, e a Pônico contou isso pra escola. E esse segredo que fez muitas dessas opressoras e outros a seguirem a Madotsuki, ao ponto que está representado naquele mundo. Pânico. Ah, mas Derek, mas que segredo é esse que a Pônico poderia ter contado? Aí vamos usar uma outra teoria. Pode ser várias também aí. Vamos imaginar que esse seria um desses segredos, e a Madotsuki falou pra essa Pônico. Aí a Pônico foi lá e espalhou pela escola. Aí foi esses boatos aí, tornando mais uma bola de neve. Vocês estão ligados como é a fofoca, né? Então, a teoria de que essas teorias são conectáveis, elas fazem bastante sentido até. Como outros segredos, né? Desabafos da própria Apônico, enfim. Quanto mais a gente olha que a Apônico foi alguém de confiança da própria Madô, nas trilhas sonoras deixa claro e que o toque de paz, confiança, serenidade, né, que leva às outras interligações de que ela contou realmente uma não, vários segredos da própria Madotsuki. E poderia até ser o segredo dela com o professor também. E depois daquele incidente lá, então pode ser uma outra coisa também que ela pode ter contado, sendo talvez as teorias, e se for pra gente pegar aquela parte que tem o som do boa e a parte da guilhotina, o lento sábio, ambos os sons de o boa e o tema da guilhotina são da mesma música. A gente pode fazer uma outra interligação de que ela ficou sem a cabeça e aqui nos sonhos é literal. Olhando por esse ponto e de novo, é uma coisa que vem atrás da outra, que remete um pouco o significado desse efeito, e tanto problema que você fica sem cabeça, tentando de novo, e com isso e metendo a ela se ver no armário, naquele local lá, mostrando as possíveis causas do porquê ela não sai de casa. Se esconder no armário pode simbolizar várias coisas, pelo ponto de vista de cada um, que fez ela se prender no quarto dela, se vendo em um armário reprimida, porque parece que todas as portas parecem ter sido fechadas, sem saída. Uma amostra de que ela se prendeu no quarto dela por várias coisas que aconteceram. Tanto isso como várias outras coisas da vida. E cara, é bastante complexo essa parada aqui. E tô teorizando isso aqui e também pegando teoria e juntando ambas. Então assim, nós podemos muito bem ver que todas as teorias parecem que elas têm uma interligação.
e ainda mais do quão esse jogo mostra de forma suposta em eventos e o que está representado nos mapas e nos efeitos. Supostamente, resumindo, uma amiga importante da Madotsuki que contou seu segredo para colegas, amigas de escola e deu ruim. Tanto que o mundo dessa Pônico é legal, é a representação de paz. O toque do quarto dela é bem tranquilo, mas até a musiquinha deixa aquele tom de tem algo de errado, como se fosse uma calmaria antes da tempestade e mostrando o boa. Vamos analisar o professor. O som do local lá é de paz, estranha e um vazio. Na verdade, ela é estranha pra cacete. Lembre-se de que para chegar nele é preciso descer as escadas com várias mãos, que me lembra a descer no fundo da nossa mente inconsciente. De novo, a ideia. Falo isso porque a trilha sonora parece que você está descendo para algum lugar e misterioso e tal. Aí tem esse local em chamas, entende? É como se não é para você ir, porque ou você sabe, melhor nem saber, ou é melhor esquecer. Uma espécie de cortina de fumaça, mas de fogo. Uma cortina de fogo! Mas daí você consegue, de alguma forma, um efeito de guarda-chuva, que pode simbolizar várias coisas, ou como Yuki-onna, que pode simbolizar várias coisas também. Pensamento de talvez. É triste lembrar disso. Daí passa por esse local, pensei que acharia algo, mas não tem nada. Esse monstro é estranho, porque é com ele que pegamos os efeitos que tem o cabelo lá, e ele está por aqui. Pode ter algum significado. Pode, né? Ou será que ele só tá aqui por enfeite? Desse local esquisito, vai para um local assim. É estranho. E tem esse piano. Tem uma teoria que fala que ele fez merda com a Madotsuki. Então, esse bobão aqui né? Algo envolve que ele morreu também depois do acontecimento, que dormiu na cama dele e a nave caiu em Marte. Daí, passando em Marte, só conseguimos entrar com o efeito do gnomo, assim. No final encontramos essa perna pingando. Foda que é a interpretação, mané. Só que parece óbvio. Mais difícil. Mas algo aconteceu, pô. E sobre o trem descarrilhado, amassado? Tem a parada sobre o trem descarrilhou, significando que algo fugiu do controle, não foi como esperado e aconteceu algo e deu ruim. Aí em frente desse trem tem essa perna pingando, encaixem e fazem uma alusão. Entendemos que é uma teoria, mas né, pô. Lembrando da dinâmica da faca, em que ele se afastava e tal. Suposições. Ele se afasta até demais. Tipo, alguns NPCs só afastam e ficam um pouco longe de você, mas ele tenta se afastar ao máximo. Então, tipo assim, Monoko e Monoi. Bora aprofundar sobre elas. Para encontrarmos elas, primeiramente, a Monoko, ela se encontra no mundo dos rabiscos, entrando nesse local aqui. E com isso, ela tá de boa. Até que se você usar o efeito farol, ela fica daquele jeito, como a gente falou antes. Onde isso aqui pode ser uma representação traumática do que a Madotsuki tenha visto, e a teoria é que ela foi atropelada em que a Madotsuki estava envolvida, sendo a testemunha, a qual ela estava presente. Tanto isso que se formos ver até a trilha sonora que toca, parece um momento de tensão e desespero. Essa música é bem mais animada do que deveria. Quanto mais ouço ela, mais coisa eu começo a escutar também. Dá pra ouvir risadas de fundo. Quando encontramos a irmã dela, que é no mesmo mundo e ela fica num local escuro e tal, e andando, e quando interagimos com ela fica com essa expressão. Ela olha com esse olhar como se soubesse de algo, onde ela sabe que a Madotsuki fez algo ou deixou de fazer, desconfiança. Um olhar que olha lá no fundo da sua alma, mané. De todos os personagens que vi e tal, ela é uma das únicas que eu vi ter uma expressão mais expressiva. A ligação é até que o mundo dos rabiscos é um túnel. E tem essas duas, provavelmente amigas de Madotsuki. Só que o fato do farol fazer aquilo com a Monoko e o olhar desespero da Monoi já dá a mão para a teoria envolvida com o atropelamento. E que, repetindo, é pega naquele local lá. Se assimilarmos a isso, onde a teoria tem bastante sentido e que isso tem acontecido, quase eu iria esquecendo. No mundo dos rabiscos, ainda, ou na interligação dela, a cabeça arrancada, que me faz lembrar dele. Aquela cabeça flutuando e ele se afastando de uma certa forma da Madotsuki me faz pensar que ela pode ter matado ele, puxando um pouco da teoria de que ela tenha matado alguém, porque a cabeça voando, saindo sangue pelo pescoço, é uma cena meio específica para parecer assim. No caso, nós vê, né? Só que a Madotsuki não.
mas tá lá. E aparece outros também, assim, personagens que aparecem em preto e branco é uma Masada Sensei e Monoko e Monoi, todos com M no início. Monoko, com as teorias, morreu em acidente de carro. Essa outra cabeça aqui parece com a Monoi. Ela parece daquele jeito lá, né? Vou nem tentar teorizar, mas que aparece aqui parece. Percebe mais ou menos que são várias coisas que aconteceram e acontecem, e isso só vai juntando como um peso para a mente da menina? As escolhas tomadas e coisas que aconteceram, de acordo com as teorias e algumas coisinhas que você repara no jogo, mas no final é teoria. Se a maioria das teorias estiverem corretas, junto com o que se transparece no jogo, essa protagonista sofreu muito, muito mesmo. É um terror psicológico real que vemos um dos motivos pela qual ela não sai de casa. Agora vamos fazer uma, entre aspas, conclusão. Apesar que com tanta coisa, me complica na conclusão. Bom, é muita coisa que talvez eu tenha deixado passar ou que eu tenha esquecido. Esse jogo sobre explorar mundos, acordar e escreve, dorme, explora o mundo, tem um pesadelo, acorda, escreve no diário. Essa rotina bem exaustiva. Imagina no mental onde não sai de casa e o tempo só passa e a cada dia parece ser só o mesmo, revivendo e sonhando aquilo que tem acontecido e buscar, querer entender aquilo que antes não havia entendido, achando refúgio naquilo que uma hora pode ser um pesadelo. E cara, dá pra ver que essa personagem, perante as teorias e as representações que tem nesse jogo e nos mundos, que ela sofreu e sofreu muito. Imagina um acontecimento horrível atrás do outro. É de acabar com o psicológico de qualquer um. E vendo esse jogo, eu creio que foi para refletir sobre alguma coisa, ou várias coisas na real. E também em imaginação, vai saber o que real que está acontecendo no jogo. E ele meio que mostra essa visão da garota e que ela não vai te falar nada, onde pelas teorias que vemos e coisas que aparecem no jogo, uma das causas sobre o seu silêncio. Sonhos têm significados. E olhando por esse ângulo, os locais, acontecimentos, os efeitos que depois todos se transformaram naqueles ovos, eles têm um significado. E se pegarmos na hora que ela se belisca e acorda, aquilo tudo que ela buscou foi de alguma forma revelada. Pois, se os sonhos eram o seu ponto de escape, um pesadelo nessa tese. Ela acordou com os efeitos transformados logo ali. Foi revelado, assim que ela acordou. Seja por coisas que ela queria esquecer, e coisas que ela começou a entender e compreender. A verdade veio à tona, sendo que ela já sabia, ou nessa sua procura e escrevendo no seu diário, e o que estava escrito antes, o que ela estava à procura. E olhando por essas teorias, as coisas que aparecem e outras coisas que você vê no jogo que pode ter vários significados, assim por esse pensamento em conclusão, sabemos que no final é vários acontecimentos da vida. Coisas ruins acontecem, coisas ruins que aconteceram, ações ruins, coisas que fugiram do controle. Tudo isso embutido, tornando a vida um verdadeiro pesadelo. Quando se pensa que o seu ponto de fuga ainda assim esconde os seus espinhos e que mostra coisas que aconteceram sem um ponto, sem uma saída, às vezes o silêncio parece uma boa resposta em algumas circunstâncias da vida, mas às vezes ela pode ser fatal. Bom, e falo aqui que infelizmente até hoje não tem uma conclusão que, né? E esse vídeo é um pouco do que eu teorizei, analisando o jogo e resumi algumas teorias que é debatido entre a comunidade, que peguei e juntei com um pouco do meu ponto de vista e fiz esse vídeo. Falei sobre tantas coisas que talvez eu tenha deixado passar algum detalhe. E bom, caso vocês quiserem complementar alguma ideia, deixar sua teoria, me corrigir em algum ponto em que eu errei no vídeo, se eu expliquei errado algumas coisas, ou deixei de explicar algo também, enfim, deixe nos comentários que eu vou estar olhando, beleza? Esse jogo pra mim é um dos mais enigmáticos que eu já vi. Pois ao mesmo tempo que parece uma coisa, ao mesmo tempo não parece, sabe? É aquela incerteza se é ou não é, sabe? São muitas informações deixadas a especulações. Em si, dá pra tirar várias interpretações nesse jogo. Muitos veem algo e outros veem outras coisas. É uma parada bastante complexa, cara. Onde não é só um jogo de dormir, sonhar com algumas coisas estranhas e coletar efeitos. Mas é muito mais do que isso. E o seu mistério e profundidade que o torna único. Resume várias coisas, deixando interpretativo para cada um. Onde às vezes quem sonha sabe e quem vê não entende. E os sonhos são bastante complexos, tão complexos que resumem muito o que a mente quer dizer o que sente. No final, tudo isso é uma teoria, mas até onde a teoria vai? Aliás, eu vou mostrar um final alternativo para vocês. Ó,
Ao invés de você pular, você vem aqui e dorme. Aliás, tem uma teoria a qual que ela não teria morrido porque essas águas vivas. Nossa, que dicção de milhões! Bom, eu tenho o costume de fazer reflexão sobre os assuntos que faço nos outros vídeos, né? Mas isso eu deixarei com vocês, já que esse jogo é interpretativo e abre várias interpretações. É isso. E bom, você que chegou até aqui, eu agradeço grandemente por assistir o vídeo até aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau.